só trazer um pouquinho da reportagem da Juliana, que traz traz essa informação para a gente sobre quem são os disseminadores de notícias falsas, né, de fake news, e que mostram a quantidade de políticos, por exemplo, pessoas e empresas identificadas como disseminadores de desinformação. Aqui, ó, Bolsonaro, Lula, Simone Tebet, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, os empresários também aqui identificados, os influenciadores, jornalistas e pessoas públicas. Fala um pouco sobre essa lista, esse levantamento que o UOL fez, Juliana. Fabíola, nos últimos 5 meses, a gente pediu para o TSE, para o STF, todos os processos que tinham dentro da corte, que tinham essa questão, né, que tinha sido apontado a reclamação em torno de mentira, fake news, desinformação. E aí a gente compilou pelo menos 480 ações e inquéritos. Aí dentro, quando a gente foi olhar cada um deles, nós olhamos minuciosamente cada um deles, a gente descobriu 314 pessoas, né, ou empresas, disseminadores de desinformação, ou seja, pessoas que ou mentiram, ou então parcialmente inventaram alguma coisa ali, distorcendo alguma informação. Desses 314, 270 são pessoas, 44 são empresas, e aí também tem alguns órgãos de governo. Nessa lista tem 70 políticos, 37 empresas privadas, 32 empresários, 21 integrantes que fizeram parte da administração pública em algum momento, 8 empresas públicas e até 2 partidos e 2 movimentos políticos. A gente encontra ali até, enfim, juízes, influenciadores digitais. Eu não vou citar aqui os nomes dessas pessoas, até para não reverberar o nome delas, mas no site a gente apontou ali alguns para que quem quiser olhar os detalhes possa olhar. E eu acho que tem um ponto aqui que também é bem importante, que é 49% deles são políticos do PL, ou seja, olhando para os processos, a gente consegue apontar da onde veio, vamos dizer assim, pelo menos quase que metade das ações judiciais em torno desse tema. Eu acho que, assim, uma outra coisa que a gente, ao olhar, viu também, assim, foi bastante, né, assim, o tanto que isso teve envolto dentro da eleição, né? Então, assim, boa parte desses processos eram do TSE. O presidente Lula dentro, quando você olha, até porque justamente aparece o PL como o principal, ou seja, o PT questionou bastante isso, levou bastante os ataques, né? Então, o presidente Lula foi alvo de 112 desinformadores. O Supremo Tribunal Federal é o segundo que aparece, ou seja, tudo aquilo que a gente viu na campanha no ano passado, né, os ataques às instituições, e sobretudo ali aquela campanha quando entrou o segundo turno, foi muito focada no presidente Lula. O Jair Bolsonaro aparece em terceiro, mas numa quantidade bastante né, inferior em relação aos demais. Tá mostrando a lista agora, Juliana, a gente está mostrando a lista aqui, ó, para nossa audiência. Aí tá aqui a lista, né? Quem são os principais alvos? Isso é muito importante que você está falando, porque a gente está falando sobre o quanto essa desinformação afeta o resultado de uma eleição, né? E aqui, ó, Lula em primeiro lugar, com 112, né, alvos. Ele foi 112 vezes alvo, segundo esse levantamento, né? Porque pode ter um número ainda maior. STF 46, Jair Bolsonaro 14, o PT 6, aí André Janones, Aldo Rebelo, aí entre outros políticos que foram os principais alvos. Tem jornalista também aqui na lista, que são os principais alvos de desinformação, segundo esse levantamento, né? Sobre isso que você falou, que o número é maior, isso é pelo menos, tá? Porque como o inquérito sobre o 8 de janeiro inclui mais de 1.000 pessoas, 1.051 pessoas, e ali também tem uma investigação em torno das redes sociais dessas pessoas, mas esse inquérito corre sob sigilo, a gente não conseguiu acesso a todos esses detalhes desse inquérito, esse inquérito não foi incluído, a gente incluiu o que era público. Então,
é mais do que isso até, sabe, Fabiola? Acho que o ponto central dessa matéria, de todo esse projeto que a gente vem mostrando desde a semana passada, é exatamente como o uso da mentira como uma arma política afeta e ataca as democracias na medida em que faz com que as pessoas se informem por mentiras, por informações equivocadas, e aí entrem, né, até tomem decisão. Muita gente que participou dos ataques do 8 de janeiro, inclusive acredita realmente que teve fraude nas urnas. Se você conversar com esses apoiadores mais fanáticos do ex-presidente, eles vão trazer um monte de informações equivocadas com relação ao sistema eleitoral brasileiro, sobretudo. Então, assim, esse tema, ele veio para ficar, ele não vai acabar agora. Na próxima eleição, a gente vai viver tudo isso de novo, com talvez algumas novidades tecnológicas, porque esse é outro aspecto que a gente traz nesse projeto, que é mostrar como isso está sendo usado mundo afora. Na América Latina inteira, as democracias estão sendo ameaçadas pelo uso da mentira nas plataformas das redes sociais, de maneira bastante coordenada, organizada, dentro de um mercado. É isso. Ju, parabéns. Mais um levantamento, mais uma reportagem importante para que a gente possa ter o entendimento da força dessas redes sociais e o quanto isso, a gente está falando aí, trazendo os dados a respeito disso, mas os impactos disso são imensuráveis, né? O quanto uma desinformação pode trazer de estragos para o nosso país e para a vida dos cidadãos brasileiros. Muito obrigada pela sua participação e até, Ju! Até, Fabiola. A gente viu o 8 de janeiro, ficou bem claro quanto pode atacar uma democracia, né? Um beijão, gente. Bom dia. Até, bom